Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai estar trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Nós vamos falar sobre as sutilizações dos corpos. Estaremos falando um pouco sobre, num contexto geral, porque tem várias camadas, várias formas que você pode estar fazendo, que é o que está sendo cobrado pela espiritualidade no momento para muitas pessoas. Então vamos lá para o vídeo. Olá pessoal, então nós decidimos trazer esse vídeo porque presenciamos aí que a espiritualidade tem nos exigido e tem exigido de muitas pessoas, que a gente comece a prestar atenção um pouco mais nesse aspecto de sutilizar, porque nós estamos nos encaminhando para uma nova era, a quinta dimensão. Então, nessa quinta dimensão, nós seremos seres mais sutis em todos os aspectos. Tudo está conectado, nada está separado. Mais uma vez, trazendo essa verdade para o campo, que é necessário a gente estar sempre consciente a respeito disso. De que automaticamente a gente vai subindo, a nossa consciência vai se elevando, vai se expandindo, e conforme essa expansão vai ganhando mais espaço realmente, você vai abarcando também o seu corpo físico. Então é totalmente natural você passar por esse processo de olhar mais para o seu corpo físico, você tem consciência, você e o seu corpo são um. Então a unicidade está em todos os aspectos, não somos seres que estamos separados de nada. Então você vai começar uma caminhada ali, dependendo do nível já onde você esteja, você vai sentir essa necessidade, você vai sentir o seu corpo conversando com você. Essa conexão maior com o corpo, com a mente, com as emoções, os sentimentos, você começa a perceber tudo mais nitidamente. Isso é estar consciente, isso é consciência, né? Expansão de consciência é você justamente integrar todas as partes suas. Tudo que estava ali na escuridão, que a gente chama, que está inconsciente, que você não percebia. Você olhava e aquilo não te dava nenhum estalar, assim. Não vem um clique, não vem nada a respeito sobre aquilo. Agora você já percebe diferente. Nossa, estou notando uma coisinha aqui, eu não tinha reparado nisso. Por exemplo, na forma que a gente se alimenta. Eu não tinha reparado o quanto eu como rápido, o quanto eu estou acelerado na hora de me alimentar, o quanto eu estou me nutrindo com pressa, não é? Então aquilo também reverbera no seu corpo físico, no mental, no espiritual e no emocional. Tudo está conectado. Aí você começa a perceber os fiozinhos de conexão realmente, que vem lá do físico e passa para o seu mental. Nossa, eu estou acelerado no meu mental também. As emoções também, eu nem consigo enxergá-las direito. Pouco a pouco você vai criando consciência sobre uma coisa e automaticamente você vai criando mais espaço e vai trazendo a essa consciência mais e mais coisinhas. Sim, porque é um processo de escadinha, como sempre, evoluindo aos poucos. E o que está acontecendo? Que muitas pessoas não estão prontas já para começar essa sutilização, para ter um contato maior com a própria espiritualidade, mas estão entupidas, tanto na alimentação, tanto de informações, que tudo entope, não só o que a gente ingere, porque tudo é comida para nós, energeticamente, o alimento que a gente come, tudo que a gente assiste, nós estamos se alimentando tudo de informações. E em muitos dos casos a gente já está pronto, a gente já está fazendo aquela reforma íntima, já deu uma melhorada moralmente, mas a gente não está conseguindo aquela conexão espiritual. E às vezes o que falta é só realmente começar a sutilizar os corpos, que é realmente diminuir o peso das alimentações, diminuir tudo que der, de informações que não agregam. Claro que para cada pessoa é diferente, então é um passo a passo que tem que ser começado, é o que nós sempre falamos, que deve ser começado, porque se não começa, a gente às vezes não consegue aquele contato que queremos com a espiritualidade. Porque aí nós temos muitos níveis conscienciais. Nós estamos aqui em um planeta, principalmente agora na transição, mais ainda. Antes já era assim, agora está maior a intensidade ainda nessa questão de níveis de consciência muito diferentes. Níveis e subníveis, níveis dentro de níveis. Então, existe aí um processo gradativo e também não dá para generalizar, a gente nunca pode fazer isso.
Ah, porque comigo está sendo assim, com o fulano será dessa maneira também. Não, a gente presencia no próprio entorno aqui, nós vamos usar de exemplo, em várias questões eu tenho maior nível de consciência, por exemplo. Em outras questões, o Caleb já tem maior nível. E a gente, pouco a pouco, percebe que para um é muito rápido e para o outro, nossa, em outros aspectos é mais devagar. Então vai depender do que agregou nas outras vidas. Muitas vezes nas outras vidas você agregou muita coisa, você expandiu a consciência em um aspecto, em outros você deixou a desejar. Mas isso é totalmente natural, porque a gente já precisa de várias vidas, não é? Justamente por isso, não tem como você fazer tudo em uma vida. Cada vida você vem, normalmente, especificamente direcionada para uma coisa ou duas. Não é muita coisa que você consegue fazer numa vida. Não que você não vai tentar fazer, você não vai melhorar em vários aspectos, mas normalmente tem um ali, um objetivo maior. E você acaba focando mais naquilo. Então, isso é um trabalho de formiguinha mesmo, né? A gente vai indo na escadinha evolutiva, vai crescendo. Porém, existem também casos de seres que estão aqui que já evoluíram muito, não é? Justamente por estarem aqui para auxiliar na caminhada as outras pessoas. Então, estes seres, eles chegam aqui a hora em que acontece o despertar, que é chamado de despertar, o clique ali, a ativação, esses seres parece que já vêm do acástico, né? Já vem ali de todas as vidas que viveu, as informações. Claro que a gente está mergulhado no esquecimento, não vem da mesma forma totalmente como o espírito em si, se estiver fora dessa carne, dessa matéria densa. Porém, a gente já acessa mais facilmente. Você percebe, você vai ler um livro, você lembra de tudo, aquilo cai assim muito facilmente. Então tem muita diferença, a gente nunca pode querer se comparar. Essa ideia da comparação é muito ainda dessa dimensão limitada em que a gente está. E a gente vai ter que largar isso, deixar para trás, para avançar para a próxima fase, porque toda essa questão de comparação faz com que vocês percam a individualidade de vocês. E a matriz de controle está sempre querendo que a gente se compare com o outro, não é? Sempre colocando ali estatísticas, não é? E a gente sai naquelas comparações, muitas das vezes ridículas, inclusive, porque eu não sou o outro, eu tenho a minha individualidade, eu vim aqui para fazer um trabalho em específico, eu vim aqui para crescer em áreas específicas, e cada pecinha é importante no quebra-cabeça, forma o todo, não é? Então a gente ter essa compreensão de se enxergar, de se olhar, por isso que sempre é dito que nós não podemos dar respostas para ninguém. A gente só dá uma luz, direciona para o caminho, mas é só a pessoa que vai encontrar, porque a resposta é para ela, é individual dela, para aquele momento também. Então existem muitas coisas aí que estão incluídas nesse processo de sutilização. Sim, isso é uma sutilização muito forte que você pode estar fazendo, porque no momento que você está identificado com outra pessoa, você quer ser a outra pessoa, você esquece o seu papel aqui, você automaticamente está com a mente cheia, porque você está com foco só naquilo e esquece do resto, esquece da caminhada que viemos fazer aqui, esquece realmente o seu propósito, e nós vemos que está acontecendo bastante isso do esquecimento do propósito, das pessoas seguirem outros, isso é o que mais acontece, todo mundo não tem essa individualidade, porque é igual a minha irmã falou, cada pessoa tem a sua caminhada do seu jeito, tem pessoas que já fizeram essa utilização dos corpos e falta um estudo, falta uma parte espiritual maior, que está tudo interligado, e tem pessoas que estão com o intelecto cheio só para aplicar e daí não estão fazendo, então é todo um jogo, um balanço que você vai ter que pegar as mensagens, trazer para você, notar que você não é todo mundo, que cada um é diferente, porque uma coisa que acontece, que eu até quero usar de exemplo aqui em casa, minha irmã, ela estuda muito, muito, muito mesmo. Eu quase não estudo, mas porque eu estudo a vida do professor vida, ele ensina muito, então vai depender de cada um, porque cada um vai absorver de uma forma diferente. Eu, quando eu pego e dou uma caminhada na praia, eu absorvo todas as informações que eu preciso da própria vida. Não é que você não tenha que ler, eu leio para melhorar o português. É sempre o equilíbrio, nada é um extremo. Eu gosto de falar, eu quis dar esse exemplo para vocês entenderem que não é
da mesma forma sempre. Cada pessoa absorve de formas diferentes os conteúdos. E aí, para você, para o seu espírito, da forma melhor possível, que você vai sentir, não, dessa forma eu consigo estar agregando sem me encher, me entupir. Que isso é sutilização, a gente largar tudo que entope nós. Precisamos de espaço para ter a conexão com o nosso eu superior. O legal é que a gente veio para falar mais sobre sutilização, né, dos corpos, mas parece que a espiritualidade nos direciona e a gente está fluindo, não é? Então parece que eles estão nos direcionando para falar justamente dessas diferenças realmente de energéticas, energias diferentes, e da gente trazer muito das nossas... Eu não sou muito de trazer exemplos meus de vida, assim, eu não gosto muito, porque aí também é um perigo para se cair na comparação. Eu não gosto muito de trazer os meus exemplos, porque as pessoas às vezes, tá acontecendo comigo, é assim. Não, pode ser, claro, mas tem que tomar cuidado, porque a gente tem essa tendência que está no campo. Existe, muito quando a gente fala das coisas, a gente não está julgando, a gente não está condenando nada, a gente está trazendo a luz da verdade, para que a gente olhe para aquilo honestamente e perceba dentro da gente, que parte minha ainda está compactuando com isso. Isso é se lapidar, isso é se autoconhecer. Então, há necessidade de a gente entender que existe uma psicosfera que não adianta a gente negar a realidade. Eu estou evoluindo? Estou. Porém, existe toda a psicosfera densa ainda, alimentada pela grande maioria, que me puxa de vez em quando. Não adianta. Vai ter hora, a primeiro momento que eu der uma descida energética, eu der uma descida na minha vibração, ela vai me puxar. É o que está no campo, não é? Então, massificado, aquilo vai me atrair. Existe como se fosse um imã tentando te puxar, e você tem que fazer uma força contrária. Então, é um processo, é desafiador, e a gente tem que estar sempre ali prestando atenção. Então, o exemplo que eu queria dar é justamente esse, que a gente estuda muitas personalidades. Eu estudo bastante, não é? Para entender a energética também das pessoas. Eu sinto muito, eu só me conecto e já sinto qual é a energia daquela pessoa. Então, a gente percebe, por exemplo, o Caleb, ele é uma pessoa que não tem como ele ir demais para o mental, não dá, ele não vai suportar, ele não veio com essa configuração para esta vida, não quer dizer que o espírito dele é assim. Para essa vida não é interessante, o planejamento não foi esse. Então, existem as pecinhas aqui para fazer o trabalho, entende? Ele é uma pessoa completamente mais extrovertida, ele é mais do pessoal, ele é mais de conversar, ele é mais solto realmente. E eu já sou uma pessoa mais contida, mais séria, aquela coisa. E eu sou muito mental. Então, claro que eu vou estudar muito, isso eu tenho facilidade com isso, eu gosto disso, mas eu vim com um propósito nessa vida para trazer, para passar ensinamentos um pouquinho mais complexos, talvez. Então, é o objetivo da minha caminhada. Então, é entender que eu não sou menor nem maior do que ele e vice-versa. Por conta disso, cada um veio para se trabalhar em um aspecto. Sim, porque é aquilo que a gente tem que tirar da nossa cabeça. Maior, menor, essas coisas não existem. É tudo invenção nossa. Do ego, que quer ser maior que alguém, que não suporta, ou se faz de vítima e quer se diminuir. Que daí é o papel de vítima ou agressor, que a gente volta aos extremos. E nesse caso é muito interessante porque o que acontece, igual ela estava falando, que bate muito certo. Porque muitas pessoas continuam, mas eu não estou conseguindo, estou estudando, estou fazendo um monte, e às vezes não é a sua personalidade, não é daquele jeito. Aí você se entupiu e fica muito, às vezes perturbado, às vezes muito cheio. Acontece comigo, tem vezes que eu esforço a estudar muito e não é para mim realmente, eu fico cheio e me incomodo. Em vez de agregar, eu não aprendo. Aí eu fico às vezes um dia assim, eu vou pra praia, dou uma relaxada, presto atenção na vida, porque tem que estar consciente, prestando atenção na vida. Para mim, realmente isso é o mais importante. E ali, às vezes, caminhando, eu vejo, nossa, toda a informação que eu peguei estava ali, eu não precisava. Por isso que o que a gente está querendo dizer aqui é para vocês tomarem consciência para vocês, não seguir nós, porque tem pessoas que realmente vão precisar estudar muito, da pessoa, ela gosta de fazer, tem pessoas que não vão conseguir, vai ser mais um aprendizado da vida, porque a vida também é uma professora, a espiritualidade está colocando na sua frente o tempo todo o que você precisa para você. O que falta é a atenção, a nossa presença, a nossa consciência.
E a questão da sutilização ajuda nisso. Tudo que nós se sutilizarmos vai ajudar nessa concentração, nessa presença, nessa atenção. Porque é o foco. Sem isso, nós não conseguimos nos conectar com o nosso eu superior, sem a presença. A presença é o grande foco. É claro que é muito abrangente. A gente num vídeo não consegue falar sobre tudo. O que acontece bastante também, que a gente tem percebido, é que tem pessoas que vieram de lugares, são sementes estelares, vieram de outros planetas, né? Porém, essas pessoas vieram com um propósito agora para trabalhar mais na matéria. Vamos dizer assim, o que é matéria, entendido assim. Porque a gente precisa nesse momento de pessoas posicionadas com uma expansão de consciência, posicionadas em lugares estratégicos e específicos. Não é só dentro da espiritualidade. Porque a gente precisa mudar aí a educação, a gente precisa mudar a política, precisa mudar muita coisa no mundo. Não é só dentro da espiritualidade. Nós precisamos nos espiritualizar, por assim dizer, para levar justamente essa nova consciência para esses outros âmbitos. Então, onde a gente está, a gente consegue fazer a diferença, porque tudo está conectado. Não importa se é algo material, algo físico, veio da fonte, é uma manifestação, uma vibração menor, só isso. Mas é uma vibração, é uma manifestação da fonte. Então, tudo, se você enxergar com esses olhos, conseguir contemplar e conseguir se conectar com as coisas, você sabe como as utilizar para o bem, para a evolução, para o progresso. Essa é a diferença, não é a gente querer separar de novo em caixinhas, porque aí voltamos à armadilha do sistema. E aí a gente vai separar, não, isso aqui é espiritual, isso aqui é material. Isso não existe, isso aí é uma ilusão da gente que vive ainda na dualidade. E isso tende a mudar. E isso também está totalmente conectado com sutilização, porque a gente tem que sutilizar essas nossas ideias. Ideias que estão muito endurecidas, pré-concebidas ali, rígidas, sabe? Que não dá para falar de outra forma, que você não consegue ser flexível, não consegue ser uma pessoa maleável. Não é só sobre o que você come. Às vezes, muitas das vezes a gente vê pessoas estão preocupadas só com o que come, mas e daí? Você vai conversar com ela não consegue mudar de opinião, ela não consegue mudar de ideia, ela não consegue ver o seu ponto de vista, então fica ali presa, sabe? Isso também tem muito a ver com a sutilização. Uma coisa está conectada com a outra. Então, a gente tem que perceber muito isso na nossa vida, porque não adianta a gente só falar do corpo, da sutilização do corpo. Já foi trazido muito aqui pela espiritualidade que se a nossa consciência está expandindo, todo o resto tem que expandir. Tudo expande junto, tudo adentra junto nessa expansão. Então, a gente tem que estar bem consciente de que não adianta a gente fazer uma mudança só unilateral. A gente vai ter que integrar tudo, e muitas vezes a gente resiste, sabe? A gente, não, mas esse aqui eu não quero saber, eu tô fazendo só esse aqui, já tá bom. Mas é que nem a gente falou, cada caso é um caso, você tem que olhar com verdade, com honestidade para si mesmo, para perceber o que eu posso melhorar nesse aspecto, o que eu posso melhorar ali, o que ainda está me segurando, porque essa falta de sutilização nos deixa travado, não deixa a gente desapegar do velho. Muito da sutilização vem disso, porque a gente vai ter que deixar muita coisa para trás, pelo que eles nos dizem, e nós estamos passando por processos muito intensos de deixar para trás, de desapegar as velhas ideias, velhos conceitos, tudo que você achou que era seu, que era você, identificações, nós estamos tendo que ficar nus, pelados totalmente. Essa é a verdade, porque para ir para a próxima dimensão só assim, não dá para carregar bagagem, não dá para se entupir de coisas e querer carregar. Não tem, é como se fosse uma portinha muito estreita realmente, essa para a quinta dimensão. A gente vai ter que emagrecer o nosso ego, não é que você não vai ter o ego, por isso que a gente sempre fala sobre isso. Vai emagrecer ele, vai diminuir ele para poder passar na portinha que é estreita, né? Sim, porque é aquilo, tudo está conectado, então realmente e também tem uma coisa, o conhecimento é diferente da aplicação, isso a gente gosta de bater aqui,
Porque às vezes você tem um entendimento, tá, eu preciso melhorar o corpo, mas enquanto você não tem a consciência, não adianta. Enquanto você não tem a consciência de, resolvi fazer exercício físico. Não adianta, se você não está consciente fazendo exercício físico, não adianta, você não está se utilizando. Sim, daí me veio agora essa questão justamente dos grandes mestres, que eles nunca, vocês vão perceber, os grandes mestres de verdade, eles não vêm e falam, você tem que fazer isso. Se alguém vier e disser para você, você tem que fazer isso, toma cuidado, presta atenção. É a parte dela ainda obsessora falando, ainda que quer controlar, que quer dizer o que o outro tem que fazer. Não, nós não podemos fazer isso e não podemos também nos entregar a esse impulso. Então a gente tem que prestar atenção, porque os mestres, eles tentam nos mostrar o caminho dentro da gente. Eles tentam trazer a luzinha ali para você enxergar o que está dentro de você já. Porque senão você não vai conseguir entender. Ele pode falar, pode explicar, pode contar parábola, falar um monte de coisa. Eles sabem que se você não sentir, se você não estiver consciente sobre aquilo, não vai resolver. É só uma informação mental. Então, enquanto aquilo não integra totalmente, você não sente de verdade, olha, tô sentindo isso, que eu preciso fazer isso, tá vindo para mim, eu sinto, eu consigo, é até difícil de explicar, porque a consciência não é o sentimento, só que é a coisa mais próxima para o nosso linguajar que a gente consegue passar para vocês. Mas vai muito além. Você sente nas entranhas, você sente lá na sua essência mesmo, no seu profundo, que não é isso, sabe? E aí vocês têm que perceber também muitas mentiras que o ego conta. Porque você sente de imediato, vem aquela intuição, vamos dizer assim, e você sente que é aquilo que precisa ser feito. Porém, vem a mente, depois entra em ação. E aí ela começa a contar um monte de historinha. Mas não é bem assim, mas não é assim, não é assado. E aí você cai naquilo. Então, essa utilização tem muito a ver com isso, justamente com a integração do seu ser e conseguir esses insights direto da fonte também, que aí você não precisa que o outro te diga o que você tem que fazer. Ele pode ser um canal sendo utilizado pela fonte, pode, com certeza, mas você vai ter que prestar atenção, qual é a maneira que ele está trazendo para você, porque grande maioria dos mestres tem a tendência a serem misteriosos, aquela coisa de falar nas entrelinhas, e aí vocês acham, nossa, mas por que não fala de vez? Por que não direciona de uma vez, assim, mais diretamente pra gente? Eu quero saber o que eu tenho para fazer. Mas eles não podem? Eles estariam tirando a sua essência de você. E isso um mestre não faz. O mestre, ele tenta te apontar um caminho, você procura, você que tem que achar. Porque isso é estar consciente. E aí eles não têm como te trazer a consciência. Isso eles não podem fazer por você. Isso não tem como acontecer porque cada pessoa é aquilo, cada espírito é diferente. Somos uma unidade, mas temos as nossas personalidades. Não tem como ser para mim a mesma coisa para você. Eu posso passar aqui, eu acordo, faço isso, faço aquilo, essa é minha dieta, e você começar a fazer, e daí você vai perceber, não, mas não tá funcionando. Por que não tá funcionando? Porque você não tá consciente, você tá seguindo uma receita que passaram, mas essa receita não tá no coração, você não tá fazendo consciente. Tudo é consciência, tudo que você faz tem que ser consciente. Até essa conexão dos insights, naquele momento que você está consciente, você recebe. Por isso que a nossa dica sempre é anota, faz alguma coisa com aquilo ali, porque realmente estamos numa psicosfera, vai sumir do nada, acontece com nós também muito. A gente pega um insight, tem que estar trabalhando com ele na hora, porque some, é assim, que a gente está numa psicosfera pesada. Porque é aquilo, tem a ver muito da preguiça do ego, ele vai te conversar, igual a minha irmã falou, vai vir um insight, ele vai inventar uma história toda muito bem elaborada, ele usa todo o seu arcabouço para te enganar. Então, às vezes você vai levantar da cama e fica aquela conversa, não. Então, por isso que é aquilo, quando vem o insight você já age, você não, entendeu? Você não espera o ego te dar a conversinha toda, aquela conversa fiada dele, que ele gosta de fazer. Mas aí precisa de sutilização. É isso, essa é a questão. Porque sutilização em todos os aspectos. Porque o que acontece? Tem gente que está confundindo esse instinto animal com o insight da fonte. Não tem nada com intuição, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
aquilo que vem instintivo ali, os prazeres da carne, que são efêmeros, aí a pessoa vai e vem com essa desculpa, então eu vou fazer tudo o que a carne pedir, não é nem o corpo, é o que o ego quer, sabe? E aí ele vai tentar te enganar também nesse aspecto. Então, para você ver que é camadas e camadas aí que você vai ter que ir retirando para você ficar mais leve, mais sutil e a conexão ficar mais fácil, mais direcionada. Então, para cada um vai ser diferente, porque eu, por exemplo, a última coisa que eu estou fazendo agora é a alimentação. Para mim, sempre foi o mais difícil, podemos dizer assim. E é a última, podemos dizer, a última camada mais grosseira ali, né? Porque camada sempre vai ter. Mas a última camada mais grosseira que eu tô tendo que fazer, que é um desafio maior para mim em específico. Porque eu sempre, em outros aspectos, fui muito conectada, em outros aspectos mental, eu sou bem, eu esvazio a mente facilmente, a hora que eu quiser. Então eu tenho essa conexão mais fácil. Porém, agora eu tô sendo exigida, porque a gente vai para a quinta dimensão. Eles estão me exigindo que eu justamente elimine o máximo que eu puder. Porque eu, no meu caso, no nível de consciência que eu estou, para deixar bem frisado para vocês, eu não preciso mais de grande maioria dos alimentos. Grande maioria das vezes eu caio por conta do meu ego. Porque o meu ego vem e conta uma historinha. Ah, não é bem assim, não precisa de tudo isso. Então, mas cada caso é um caso. Então, nós temos um grande trabalho para fazer em questão espiritual e nós estamos sendo exigidos de deixar muita coisa para trás. Então, muitas pessoas não vão ser exigidas dessa forma, porque a gente às vezes olha muito, né, para fora e tenta entender, nossa, mas como que será? Todo mundo vai ter que fazer isso? Nossa, vai ser muito difícil. Tem que ser, né? É um nível de consciência elevadíssimo para passar para a quinta dimensão. Eu não imaginei que seria tanto assim, mas não é assim. Inclusive, eles já trouxeram essas respostas para nós, não é? Sim, porque quem está fazendo os trabalhos tem maior responsabilidade, porque aí também vem a consciência. Quem está fazendo esses grandes trabalhos precisa ter uma responsabilidade maior, precisa estar aplicando aquilo que fala, não adianta só falar e não estar aplicando. Então, por isso que é cobrado muito, muito mesmo. Então, nossa expansão de consciência é cobrado cada vez mais, que a gente esteja expandindo. Claro que quando a gente vem passar, a gente não consegue estar trazendo tudo, porque tem aquilo de não machucar as consciências das pessoas, tem todo um trabalho que realmente você tem que estar consciente para fazer, é aquilo. Uma pessoa consciente, ela tem que tomar cuidado por ela e pelo outro, porque quando você está conversando com outro, se você está consciente ou outro não, a responsabilidade é sua, do que você está falando, como você está passando, é tudo sua responsabilidade. Por isso que falo, a pessoa consciente, ela tem as responsabilidades. Então, quem está trabalhando, quem entra nesse mundo, tem a responsabilidade gigantesca. Então, por isso as cobranças são maiores, os desafios são maiores. Que também tem aquela falácia, as pessoas acham, espiritualista é perfeito, ele não vai ter desafio, já sabe de tudo. Nossa, é muito desafio, muito mesmo que nós passamos para poder estar passando da forma mais correta para vocês, mais limpa, porque nós experimentamos aquilo e conseguimos passar de forma limpa realmente a mensagem. E os canais precisam cada vez mais serem limpos, porque a gente vive aí entupido, intoxicado, sabe? Inclusive, na grande maioria das culturas, religiões, enfim, uma coisa que se tem muito conectada uma com a outra, por mais que pensem diferente, tenham regras, doutrinas diferentes, você percebe como o jejum está em quase todas. Então, a importância do jejum, não é? E o jejum não é só de comida, não é só de esse alimento para o corpo físico. O jejum é justamente você silenciar, falar menos, julgar menos, fazer tudo o menos quanto possível naquele momento. E quando você faz menos esse processo de estar o tempo inteiro enchendo a mente de informação, disso, daquilo, você abre espaço. Essa abertura de espaço é necessária para poder expandir a consciência. Uma análise muito interessante que a gente pegou esse final de semana estudando um filme, inclusive, é engraçado, né? Mas a gente percebe de outra maneira, totalmente diferente. O nível de consciência maior, você consegue justamente abarcar aquilo, integrar de verdade.
Então, quando a gente estava percebendo assim a analogia de um carro, realmente, para fazer a percepção ali da nossa frequência, da nossa vibração para a quinta dimensão, nós precisamos atingir uma vibração maior. Então, ela é mais rápida, não é? E aqui a gente está numa vibração menor, mais densa, ela é mais devagar, ela é mais lenta, e você vai subindo a sua frequência. Então o carro ele precisa de espaço. Se ele for aumentar a velocidade e não tiver pista, ele não vai conseguir correr, ele não vai conseguir andar e conseguir cada vez mais se impulsionar e crescer mais. Aumentar ainda mais a velocidade. Então você percebe, precisa primeiro de espaço, senão você não consegue. Você percebe, estou tentando evoluir, mas não dá. Eu estou tentando aumentar a minha frequência, evoluir a minha vibração, mas eu não estou conseguindo. Está exigindo espaço. Eu não tenho espaço. Então essa limpeza, essa purificação já vem de muitas culturas antigas por algum motivo, né? Eles eram muito sábios, justamente porque grande maioria não tinha tanto essas informações demais. Essa tecnologia nossa é maravilhosa se soubermos utilizá-la, mas ultimamente o sistema tem utilizado contra a gente, não é? A gente caiu assim nessa de muita informação, demais e demais e demais, informação demais. E aquilo só abarrota a nossa mente, enche os nossos filtros realmente de sujeira, porque a gente não filtra o que a gente alimenta. E a gente está precisando agora de fazer a limpeza, desentupir realmente, porque está tudo entupido. Aí tem que tirar toda a craca, toda a sujeira primeiro fazer uma desintoxicação em todos os aspectos, para a gente começar aí a levantar voo, né? A fazer a velocidade aí ir para frente, porque senão a gente não consegue. Aí tu tenta caminhar, tu tenta andar e tá cheio de bloco energético no teu derredor. Aí não dá, então primeiro a gente se utiliza para depois avançar. Porque foi colocado muitas coisas nas nossas mãos para a gente não parar para pensar, não parar para refletir, para a gente estar sempre atrás, buscando. Então, precisamos fazer essa volta, porque o que a transição está cobrando aqui? Então, um maior equilíbrio. Nós vamos ter que sair dessa lei da compensação do 8 ou 80. Precisamos equilibrar. Então, uma coisa que todo mundo estava enganado, até geralmente nós quando entramos no caminho, é que achava que é sempre os dois polos. Não, é o equilíbrio, é buscar o equilíbrio. É se utilizar tudo, é melhorar em todos os âmbitos, trazer um equilíbrio para todos os âmbitos possíveis, para o seu nível, no momento. E depois você vai conseguir estar trazendo o resto, porque o que acontece? Quando você adquire consciência sobre uma coisa, você não consegue fazer ela. Só quando você cai na armadilha do ego, porque realmente você está consciente, você sabe, isso aí para mim não precisa, eu adquiri consciência disso, mas consciência é diferente de conhecimento. Então sempre tem esses dois lados, a transição está cobrando um equilíbrio, porque ou fugimos sempre para o 80 ou para o 8, 80, 8, 8, 80, e essa fuga não pode mais acontecer. Agora o equilíbrio do ser humano, ou seres humanos com respeito, mesmo com diferenças, é o momento do respeito, de trazer todo esse equilíbrio para a Terra. De compreendermos também que todos, exatamente todos aqui são importantes e são relevantes. Então, quando a gente está consciente, a gente entende que aquele ser que está ali, às vezes, para você muito desvirtuado, para o seu ponto de vista, ele está colaborando com alguma coisa ele está fazendo, mesmo que ele esteja fazendo tudo errado no nosso conceito, ele está adquirindo aprendizado, é com os erros que ele aprende, é com os tropeços que você aprende a levantar. Então a gente não pode nunca, jamais, a gente como seres conscientes, a primeira sutilização, no meu ponto de vista, é essa, é a gente parar de julgar, porque a gente tem essa tendência, mas tal trabalho está fazendo isso, tal trabalho está fazendo aquele outro, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Isso aí a gente vai ter que se desprender dessas amarras, de sempre ter que estar julgando, isso é bom, isso é ruim, isso está certo, isso está errado. E a gente faz isso direto. E assim, está muito forte no campo ainda. Está muito forte no inconsciente coletivo, porque isso é uma inconsciência. Isso não é a verdade, isso é uma falsa ilusão. Porque na realidade a gente sabe que o todo, a fonte, ela é perfeita.
Então, ela sabe muito bem como trabalhar a gente, é que na nossa limitação ainda tenta, assim, sabe, julgar, mas isso aqui não tá bom, isso aqui tá ruim, e a gente cai no nosso ego. Então, tomar cuidado, porque tudo é como deve ser, é como deveria ser. Quem somos nós para dizer que aquilo é certo, aquilo é errado? Quem somos nós? Qual é o nosso nível evolutivo para dizer que isso aqui não é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado? Isso é uma história, isso é uma invenção, isso é uma ilusão ainda da matriz de controle. Eles utilizam desse método para sempre manter a gente um contra os outros. Então, a união é isso. A união que eles estão exigindo, que a espiritualidade está pedindo, é que a gente respeite as diferenças. É que a gente saiba se colocar no nosso lugar e saiba que o outro tem o lugar dele. Que o outro também é importante. Expandir a consciência é isso. Expandir é abarcar, é integrar todo mundo. É independente de onde ele esteja na caminhada. Por isso que quando tu falou ali de o ser consciente, ele tem responsabilidade sobre o que está inconsciente. É uma grande verdade, porque você tem uma expansão maior de consciência, você quando entra no campo dele, você abarca ele. Ele não sabe de nada, ele está inconsciente, ele não compreende nada disso ainda. E você é quem sabe de tudo. Então, se você tomou você é quem tem livre-arbítrio para tomar alguma decisão. Ele está sendo controlado, ele está sendo manipulado. Então, vamos aplicar essa sutilização. Eu diria que é a mais importante nesse momento que a gente está passando, muito delicado para todos. Sim, a questão do julgamento, a questão a primeira camada ali que precisa ser tirada, que você precisa analisar isso, tudo que você estiver julgando, principalmente mentalmente, porque às vezes você não está falando, mas está na sua cabeça ali, o julgamento. Julgando a si mesmo também, as nossas atitudes do dia a dia, nossa, isso é ruim, isso é mal, nossa, eu sou mal, eu sou uma pessoa ruim, eu sou... Sabe? É muito dessa ideia de comparação, competitividade, e a gente vai ter que eliminar isso. Porque a gente está se encaminhando, que nem tu falou, para o caminho do meio, que é o equilíbrio, que é a gente saber contornar realmente, e saber agregar, saber que muitas coisas às vezes a gente vê como ruim, mas aquilo é um ensinamento, aquilo vem para nos desafiar, é um obstáculo que vem para nos impulsionar, para a gente crescer, evoluir. Então essa visão muito ruim, negativa das coisas, sabe? A gente precisa se utilizar nesse aspecto, não é? Porque a mídia doutrinou a massa, doutrinou a população a sempre ter o herói e o vilão. Aí tudo que o vilão faz é do mal e tudo que o herói faz é do bem. Então isso é uma grande falácia. E agora me lembrei sobre as religiões também, não é? Claro que a gente sabe toda a caminhada necessária de cada um, ninguém está endemonizando nada, bem pelo contrário. Mas para a gente entender como as religiões usaram e usam ainda das doutrinas, para justamente nos colocar nesse lugar, eu sou pecador, eu sou mal. Então a gente tem que prestar atenção e, inclusive, muitas mensagens trazem, as exortações às vezes, mas a gente, para ver como a gente ainda não compreende nas profundidades, nas profundezas ali as mensagens, que tem camadas e camadas, que tem níveis e níveis, muitas pessoas se chateiam, se magoam, com uma exortação muito forte, mas é porque às vezes aquilo ali nem é para você mais, porque tem níveis e níveis de consciência, e você tem que respeitar, porque se você ainda está pegando para você demais, tem que dar uma olhada, tem que dar uma analisada, porque se aquilo não diz respeito a você, você não está fazendo nada daquilo, você tem certeza e convicção disso, nossa, isso aqui, que mensagem maravilhosa para os que estão no nível abaixo de mim. Eles vão conseguir, logo com essa mensagem, ir alcançando mais níveis elevados. Nossa, que trabalho bonito está sendo feito. A gente entende. Eu, por exemplo, presto um serviço aqui no canal, para a humanidade, enfim, que é um nível mais complexo. Eu estou tendo uma certa dificuldade, porque muitas vezes eu tenho que descer para poder trazer as mensagens, eu tenho que descer o nível para trazer as mensagens. Por quê? Porque para o nível de consciência que eu estou, eu compreendo muito mais coisas, mas eu não posso sacrificar consciências, eu tenho a consciência sobre isso. Eu não posso trazer, eu tenho que saber, ter sabedoria, ter discernimento para olhar, sentir a energia, sentir o campo daquela pessoa e saber, não,
para ela isso aqui não vai servir, ela não vai entender. Eu não vou conseguir penetrar na aura dela. Eu não vou conseguir fazer nada com isso. Às vezes o silêncio é melhor. Então a gente, quando está ali com um nível de expansão de consciência, por isso que ele falou sobre a responsabilidade. É intrínseca essa responsabilidade. Não adianta a gente fugir disso. É a nossa missão. É conseguir analisar todos os que estão abaixo da gente, por assim dizer, no nível de consciência. Sim, e uma coisa que eu queria falar é a pessoa que se acha às vezes que está numa expansão de consciência muito grande e vê uma mensagem mais forte, ou uma mensagem que acha um nível, não, aquilo é isso aí para mim, e vamos dizer, julga como uma mensagem ruim ou dói. Presta atenção se você está presente assistindo a mensagem, se seu ego não pegou só aquilo ali e fez você não assistir a mensagem, porque o ego tenta de qualquer forma fazer com que você tape os ouvidos, você não escutar a mensagem. Então ele vai te jogar algo que te incomodou. E se aquilo ali te incomodou, se prepara que tem coisa para trabalhar. Então não tem para onde fugir. Porque o que acontece? Muitas pessoas começam a estudar, aí quer mais conhecimento, mas às vezes se esqueceu de trabalhar. Então por isso que muitas vezes os espíritos vêm com exortação forte, porque a pessoa estudou e não aplicou aquilo ali. E se você se incomoda, então dá uma olhadinha ali no que você se incomodou, no que te incomodou, e dá uma olhada se você estava presente assistindo a mensagem, se você estava aplicando para você. E assim, muito acontece também eu já aprendi muito com mensagens que eu poderia dizer assim, se eu fosse cair na arrogância, né, do ego, que ele vem com essa ideia, né, isso aqui não é para mim, isso aqui eu já tô... Então cada caso é um caso, de novo, né? Então você tem que perceber qual é, o que o seu ego tá tentando, né, te mostrar ali, porque até mesmo se você for um bom observador, você consegue pegar as artimanhas do ego. Por que ele está incomodado? Por que ele não quer deixar eu ver isso aqui? Por que ele está tentando me desvirtuar disso? Muitas vezes eu aprendi com mensagens muito simples, com mensagens assim que eu poderia dizer se eu tivesse caído na arrogância em dizer, nossa, mas isso não é para o meu nível de consciência. Mas eu percebi ali que tem camadas, tem profundidades nas mensagens. As mensagens canalizadas de verdade, elas têm camadas e mais camadas. E se você tiver um nível profundo já de consciência, se você consegue analisar com verdade e totalmente despido para assistir a mensagem, para ouvir a mensagem, você percebe que, nossa, que ensinamento que tem ali, e muitas vezes direcionado certinho para você. Então, a gente começar a realmente fazer a sutilização do ego é necessário. Deixar ele de lado, sabe? Não é que ele não é importante, é justamente o contrário. É você saber a importância dele e você saber o lugar dele. Porque quando você sabe qual é o seu lugar, você sabe qual é o dele. E isso reverbera para todas as suas relações, em toda a sua vida. Se você sabe se posicionar, você é a extensão da fonte e o ego é somente uma ferramenta, a mente é somente a minha ferramenta de utilização, eu só utilizo quando eu quero, eu estou no comando, então eu consigo fazer isso em todas as minhas relações na vida. Eu consigo saber que fulano está no lugar dele, que o outro está fazendo o trabalho dele, que cada um faz a sua parte para criar justamente esse todo. E se uma engrenagem estiver falhando, não vai funcionar. Não adianta você dizer que você é a maior peça, eu sou a peça principal. Mas se a peça pequenininha lá falhar, estragar, todo o resto desaba. Então não adianta, todos somos vitais e importantes. Sim, porque também uma observação que dá para nós estarmos fazendo é se você realmente estuda, está com um grau de consciência muito alto, você começar a prestar atenção no dia a dia, faz essa checagem, se você realmente está presente no dia a dia, se você não está com aquele tédio da simplicidade, porque daí também é uma fuga do ego. Então, tem tudo, é uma balança, sempre vai pender para o 8 ou para o 80, porque às vezes você só quer estar ali no conhecimento, buscando, e a natureza para você não faz sentido, você não pega nada da natureza, você não pega nada lavando uma louça, fazendo algo dentro de casa, sendo que quando você está presente, a vida está te ensinando escancarado ali, é tirado véus e véus, porque nós estamos cheios de óculos para não enxergar, e precisamos estar tirando todos, até nós conseguirmos estar o mais limpo possível.
Isso está muito conectado com a sua utilização. Quando você começa a esvaziar a mente, silenciar os pensamentos, ou pelo menos desacelerar, cada nível é um nível, não é? Silenciar também a sua fala, falar o menos quanto possível, trazer coisas que agreguem, quando for falar, trazer coisas que são realmente agradáveis, coisas que vão construir, trazem um progresso, não é reclamação, não é crítica, é algo que vai realmente agregar. Você consegue ir se sutilizando na alimentação, você consegue perceber o que o seu corpo está pedindo, seu corpo está com fome, ele vai alertar você que ele está com fome. Você não vai cair nessas enganações, você não vai cair no externo, dizendo, você tem que comer. Não, eu sei quando eu tenho que comer, quando eu preciso comer. O meu corpo vai me dizer isso para mim, eu tenho conexão com ele, eu não preciso que você me diga isso. Eu não preciso que você me diga o que eu tenho que comer, eu sei o que eu tenho que comer agora, nesse agora. Então eu só tenho o agora e é agora que eu vou tomar minhas decisões. É agora que eu vou tomar minhas atitudes. E você vai conseguir perceber esses ensinamentos através de tudo. Você vai conseguir perceber como a vida já ensina e não precisaria de livro nenhum, não precisaria de professor nenhum. Você estudando a si mesmo, como o seu corpo conversa com você, como a sua mente trabalha, como você reage às coisas na sua vida, nossa, só isso, se você estiver presente, nossa, quanto aprendizado você tem e quanta evolução você vai ter. A presença é o pilar, o maior pilar de todos, por isso que Cristo trazia muito sobre a presença, só que, claro, ninguém entendeu. Porque sem ela, nós não estamos conscientes de verdade. Achamos que estamos sendo enganados sem saber que estamos. Porque sem presença não tem consciência. É uma coisa, não sobrevive. E daí se cai nos extremos de novo. Aí ou você é controlado ou você é controlador. Não tem outro jeito. Enquanto você não estiver consciente, é um desses lugares que você vai querer habitar. Então preste atenção, se você não está sendo um obsessor, um vampiro, um controlador, ou se você tem a necessidade de ser controlado. Se você também faz parte desse processo obsessivo. Porque eu vejo muitas pessoas falando sobre obsessões, as verdadeiras obsessões estão dentro da família, dentro das relações dos encarnados, são os maiores obsessores. A gente muitas vezes se pega fazendo um processo obsessivo na nossa vida, por mais que seja só naquele momento. Então, estar consciente é perceber, nossa, olha só, eu estava obsediando fulano. Eu estava querendo dizer para ele o que ele tem que fazer. Eu acho que eu tenho domínio sobre a vida dele, eu acho que eu sei o que ele deve fazer. Como assim? Quem sou eu para dizer? Eu não posso interferir no campo do outro. Então, muitas vezes nós criamos esses tipos de relacionamento, sabe? Na nossa sociedade você vê essa necessidade. Tem a necessidade de um controlador e vice-versa. Então, sutilização tem a ver com isso também. Então, vocês percebem como é amplo demais. Então, tem que prestar muita atenção. A base de tudo é estar presente e consciente, porque daí o resto você vai percebendo. Não dá pra gente trazer tudo aqui para vocês, não é? E também não seria o certo, porque a gente só traz as provocações, a gente traz as reflexões para que vocês internamente busquem pelas respostas. E automaticamente você vai começar a perceber, quanto mais você se interioriza, quanto mais você entra para dentro, faz aquele movimento de autoconhecer-se, naturalmente as respostas vão aparecer ali no externo. Sim, e também aquilo, agregar para você, para sua verdade, tá trazendo para o seu coração, que é na presença, é sempre na presença, meditando e recebendo. Se você não está em estado meditativo, que é estar presente, é a mesma coisa, não tem diferença, você sabe o que é para você e o que não é. Lá no fundo você sabe. Acho que para esse vídeo é isso, até para não ficar muita informação. Isso, para não ficar demais. Isso, aí vocês podem comentar algo que faltou, a gente tenta trazer. A gente traz mais. Isso, então até a próxima. Até a próxima.